Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 74 do livro Um Curso em Milagres. Hoje a lição diz que não há outra vontade senão a de Deus. E qual seria essa vontade de Deus? De acordo com o livro, de acordo com os ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, a vontade de Deus é que possamos viver a nossa perfeição. Nós somos perfeitos, fomos criados imagem e semelhança do Criador, que é a expressão pura do amor incondicional. Então, o desejo dele, a vontade dele para o filho dele é que possamos viver essa perfeição e usar a nossa potencialidade. Dentro de toda essa perfeição de ser que somos, nós temos a potencialidade de criação, porque filhos do Criador, criadores somos. Então, usar essa potencialidade também é a vontade de Deus, mas usar essa potencialidade que nós temos para criar segundo a sua vontade, para criar um mundo onde possamos viver essa perfeição, se expressar e se expandir, né? Porque o desejo do universo, Deus como o todo, como aquele que criou o universo, é a expansão de si mesmo. Então, Deus está se experienciando através das suas criações e nós somos uma dessas suas criações. Então, o desejo dele é se expandir através de nós. Então, essa experiência nossa aqui é para ser vivida em todo o nosso potencial. E um trechinho aqui da lição diz que a vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. A crença em que o conflito é possível se vai. A paz substitui a estranha ideia de que estás dilacerado por metas conflitantes, como uma expressão da vontade de Deus. Não tens nenhuma meta a não ser a sua. Então, ele diz aqui que quando a gente reconhecer que as nossas crenças sobre o conflito não é da vontade de Deus e passarmos a reconhecer que a vontade de Deus, ela é de paz, ela é de amor, ela é de união, ela é de alegria, ela é de perfeição. Quando nós reconhecermos isso, então os conflitos deixarão de existir. Eles se vão. Por quê? Quando a gente reconhecer essa perfeição em nós e passarmos a nos comportar, a criar novos hábitos, novos comportamentos e novas crenças baseado nessa verdade sobre a nossa perfeição, sobre a nossa potencialidade, sobre o nosso poder interno, sobre a ideia de que dentro de nós já existe todas as ferramentas para a gente construir uma vida nessa base de perfeição. Quando tudo isso for colocado em prática, então, claro, não haverá mais conflito, porque o conflito ele é interno. Lá fora é apenas o reflexo. E a gente já falou sobre isso algumas vezes. Lá fora é a projeção daquilo que está acontecendo dentro de mim, dentro da minha mente. Então, as minhas crenças que estão na minha mente produz em mim um corpo que não é um corpo saudável, produz hábitos que não são saudáveis, produz comportamentos que não são saudáveis, que produz uma realidade externa que também não é saudável. Então, olha só, assumir que existe uma vontade maior interna, não pense em Deus como algo lá fora. Não pense em Deus como um cara, um senhor velhinho de barba branca em algum lugar do céu. Não, pense em Deus como a força que existe dentro de você,
que é natural do seu ser, que talvez hoje você não perceba essa força interna, porque as suas crenças, os seus condicionamentos mentais, os seus conflitos internos não permite dentro de você que você perceba essa força interna, que é a sua potencialidade. Então, este Deus, essa força, ela existe dentro de uma parte de nós, de uma parte da nossa consciência que nós não estamos acessando por conta de todas essas barreiras de conflitos e de crenças que nós mantemos dentro da nossa mente. Então, aqui é um chamado para essa mudança interna, essa mudança mental. Lembra que tudo é mental, tudo nasce na mente. Qualquer coisa que você queira mudar, qualquer coisa que você queira ver de uma forma diferente, você precisa criar essa forma diferente de ver dentro da sua mente. Você tem que enraizar essa nova ideia de ver de uma forma diferente dentro da sua mente. Então, tudo nasce na mente e é neste lugar que nós estamos trabalhando todos os dias com cada uma dessas práticas aqui. E ele traz aqui nessa lição, ele traz várias formas de você praticar essa ideia para você sentir e expressar internamente essa ideia, como uma semente. Então, estamos plantando uma semente e você vai, claro, com essas práticas, perceber o germinar dessa semente dentro de você, até que um dia ela floresça, dê frutos. Então, cada dia, em cada lição, estamos plantando uma sementinha. E hoje ele sugere que seja feita uma prática longa, em forma de uma meditação, e também as afirmações do dia. E aqui ele coloca uma específica, uma prática específica, que você vai trabalhar com conflitos que você tenha com relação a uma pessoa. Então, de repente, você tem um conflito com alguém. Pode ser uma pessoa da sua família, um amigo, uma pessoa do passado que aconteceu alguma coisa e você nunca esqueceu e você carrega, né, esse conflito junto com você o tempo todo. Então, ele colocou aqui uma prática para que façamos também nesse dia de hoje. E a primeira prática que ele pede aqui é uma afirmação que diz: não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Não há outra vontade senão a vontade de Deus. Eu não posso estar em conflito. Então, aqui chamou para o entendimento de que você não pode estar em conflito. Se você estiver na vontade do Criador, você não está em conflito. E aí ele diz uma próxima afirmação. Então você faz a primeira, medita sobre ela, repete algumas vezes e passa para a segunda, que diz: eu estou em paz. Nada pode me perturbar. A minha vontade é a de Deus. Minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que o seu filho tenha paz. Então, esse conjunto de frases também você vai repetir uma e outra vez, trazendo sempre essa mensagem para o seu coração, e subindo, elevando para a sua consciência. Então, fale, repita, mas sinta essa mensagem. Sinta essa mensagem para que ela possa realmente germinar, né, como uma semente, germinar dentro de você. É uma ideia que você está plantando. E aqui também na lição ele diz que se tiver algum pensamento conflitante durante as suas práticas de hoje, que você use então essa frase: não há outra vontade senão a de Deus.
estes pensamentos conflitantes são sem significado. Então, toda vez que você estiver fazendo as suas práticas, ou mesmo durante o seu dia de hoje, no trabalho, em casa, onde você estiver, se surgir algum pensamento que seja incômodo para você, que seja conflitante para você, use essa frase. Então, isso vai te ajudar a manter a sua mente concentrada na prática de hoje, concentrada na ideia de hoje, para que você perceba que toda vez que você usar esses comandos, porque cada frase dessa aqui são comandos verbais. Então, a minha palavra com o meu estado mental gera uma realidade. Então, eu uso esse comando mental, esse comando verbal com a minha mentalização e com a minha sensação, e eu afasto esses pensamentos conflitantes que vão surgir durante o dia. E aí também ele diz que se você tem um conflito com alguma pessoa, seja hoje ou seja algum conflito que você traz do passado, que você use então neste dia também essa prática. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a, e aí você diz o nome da pessoa, não podem ser reais. Então, pensa numa pessoa e diz: os meus conflitos com o fulano de tal não são reais. Por que não são reais? Porque não são da vontade de Deus. Deus não quer, o universo, o Criador, ele não quer uma experiência de conflito. Então, ele quer uma experiência que seja uma experiência de paz, que mesmo que aconteça uma situação incômodo com alguém, porque isso vai acontecer a partir do momento que nós temos mentes humanas, personalidades diferentes, isso vai acontecer, pode acontecer, mas que seja resolvido, sabe? Que seja resolvido ali naquele momento, para que você não leve isso, porque isso vira uma energia no seu campo energético que atrapalha todo o seu processo também de evolução. Então, os conflitos, eles devem ser evitados. Então, eu falei alguma coisa, a pessoa não gostou, resolvo ali na hora. Por quê? Não gerei conflito. O assunto foi resolvido. Então eu sei que eu preciso viver em paz, eu vou trabalhar para que a paz pertença a mim, faça parte de mim. E se eu estiver nesse estado de o tempo todo pensar, opa, o que eu vou fazer? Vou gerar um conflito ou vou resolver a situação? É sempre uma escolha. Se eu resolver a situação ali, eu fico em paz. A outra pessoa também fica em paz. Se eu gero um conflito, pode ser que eu perca uma noite de sono, que eu perca uma amizade, que eu perca um relacionamento, que eu perca até a minha própria saúde. Se esse conflito for um conflito que vai crescendo e virando raiva, virando ódio, ressentimento, rancor, no final das contas, acaba virando até uma doença. Então, se tiver algo para resolver com alguém hoje, aproveite este momento e use essa prática e resolva. Isso aqui também é uma liberação de perdão. Quando você se coloca nessa posição de compreender que aquele conflito não pode ser real porque não é da vontade, da sua vontade interior que aquilo esteja acontecendo, então você libera o perdão a ti e a outra pessoa também. E aqui ele diz para também usar um momento em que se possa fechar os olhos e fazer esse momento de meditação. Então ele diz: depois de limpares a tua mente dessa forma, ou seja, fazendo as 3 práticas anteriores, fecha os olhos e tenta experimentar a paz que a tua realidade te dá por direito. Mergulha nela e sente-a fechando tudo à sua volta. Então, ele diz para você criar um momento que você possa, sentado ou deitado, fechar os olhos e se imaginar num lugar
dentro de você de pura paz. E comece a imaginar este lugar como estando todo à sua volta. Então é uma paz que toma conta de você, de dentro para fora. E perceba quais são as sensações que você vai sentir quando você estiver neste lugar de paz. Então é aquietar a mente e respirar. Usa a respiração profunda como se você estivesse meditando mesmo. E comece a experimentar cada vez mais profunda essa paz que você encontra dentro de você. E ele diz aqui que se estiveres tendo sucesso, terás um profundo sentimento de alegria e vai sentir cada vez mais alerta. Então, ao invés de sentir letárgico ou enervado, então essa paz ela vai te trazer uma alegria profunda que você vai sentir uma calma profunda, um bem-estar profundo. Então, vale a pena, faça isso. Não precisa usar música, não precisa usar nada, uma meditação guiada, nada disso. Apenas fique no silêncio. Preste atenção na respiração, preste atenção nas batidas do coração, que é uma forma de se concentrar. Então, se você quiser, né, numa meditação se concentrar, comece a prestar atenção no ar entrando e saindo do seu nariz. E aí depois você começa a prestar atenção também nas batidas do seu coração. Isso já vai te levar para um estado de paz. Então experimente isso hoje. E depois ele finaliza aqui com uma frase que diz: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a paz. Então hoje a prática é para sentirmos em um lugar dentro de nós que nos ofereça paz. E a sugestão dele aqui também sobre a meditação, meditar é uma prática que faz muita diferença no processo de qualquer pessoa que esteja buscando conexão com a sua sabedoria interna. Então, comece a praticar pelo menos 5 minutos todos os dias. E não precisa saber o que fazer, como fazer. Não, vai no instinto, vai no perceber. Feche os olhos, comece a prestar atenção na respiração, fique em silêncio. Cada um vai achar um jeito melhor para se conectar. Existem músicas que você pode usar para meditação, existem mantras, existem meditações guiadas, mas também procure apenas experimentar o silêncio, o seu silêncio, e a observar o que acontece dentro de você, porque existe um mundo dentro de você. Então, a meditação, ela nos ajuda muito nessa conexão, ela facilita muito o nosso entendimento até com relação a quem nós somos, porque quando nós nos observamos mais de dentro para fora, a gente percebe mais que nós somos muito mais do que apenas esse corpo físico. Então, nos perceber por dentro de um processo de meditação é muito importante e ajuda bastante a acelerar esse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, de conexão com a nossa divindade. Então, minha gente, por hoje é só. Boas práticas para vocês. Hoje tem bastante prática, o que é ótimo. Então, eu te espero amanhã. Boas práticas e até amanhã.